Vamos em frente, então, mais um correspondente médico, Dr. Fernando Gomes, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elizabeth, e vamos trabalhar. Vamos trabalhar, hashtag correspondente médico, é por ela que você conversa com a gente e participa aqui dos nossos assuntos. Por exemplo, você teve Covid-19? Teve, por acaso, a forma mais grave da doença? Você sentiu alguma alteração no seu humor, por exemplo, depressão, ansiedade, mais alegre, mais triste ou outras alterações neurológicas? A gente começa o quadro falando justamente sobre isso. É um estudo que mostra o seguinte, que ansiedade, depressão e outros sintomas psicológicos e neurológicos aparecem em pessoas infectadas pela Covid-19. Então, não é só impressão sua não, viu? De fato, isso ocorre e esse estudo comprova isso. Esse estudo analisou pessoas que tiveram um sintoma grave da doença e muita gente participou, viu? 100 mil pessoas em 30 países. Os sintomas neurológicos e psiquiátricos mais comuns foram perda de olfato, fraqueza, fadiga, perda do paladar, que a gente já falou bastante sobre isso aqui, não é, doutor Fernando? Dores musculares, depressão, dor de cabeça, ansiedade. O estudo também apontou que, apesar de mais raro, doenças neurológicas mais graves, como AVC e convulsões, também podem afetar esses pacientes. Doutor Fernando Gomes, a Covid já causa um problema direto, já é um problema direto respiratório, uma infecção respiratória. Mas tem várias outras questões secundárias que também acabam incomodando bastante a gente, né? Por que a doença afeta tanto a gente assim? Elisa, eu tenho recebido muito paciente no consultório com essa síndrome pós-Covid. Então, de fato, o que os estudos estão mostrando é o que a gente acaba observando na prática. O que acontece? O coronavírus bate nas pessoas de duas formas. Uma delas, através da própria infecção orgânica. Então, o vírus ele tem a capacidade de entrar dentro do sistema nervoso central e provocar até mesmo situações graves, como um acidente vascular encefálico, convulsões, tromboses em pequenas veias do cérebro, como também bate na saúde mental. Então, a gente está vivendo um tempo de pandemia, é natural que todo mundo fique preocupado e essa ansiedade aumenta ainda mais quando você pega o coronavírus ou quando alguma pessoa próxima de você também desenvolve a doença. Medo de morte, medo de sofrimento, medo de não conseguir lidar com a situação, restrição ainda maior em relação à questão do distanciamento social, provocando algumas alterações psicológicas que colaboram para que depois o desfecho acabe sendo esse. Doutor, falando então sobre essas questões psicológicas que infelizmente muitas vezes a gente acaba desconsiderando ou não respeitando muito a condição do outro, né? Quem nunca ouviu, fulano reclama demais, ele é que não tem vontade própria, essa pessoa é que não se dedica a ficar melhor, a ficar mais feliz. Quando a gente fala de questões psicológicas, depressão, ansiedade, não é tão controlável assim, né, doutor? Por isso que é tão importante falar disso. E quando a gente fala sobre essas questões, a minha dúvida é: algo ocorre exatamente no cérebro de quem pega a Covid-19 ou é mais a questão de que a gente sabe que é uma doença que ela é inesperada, né? A gente não sabe como vai se desenvolver na gente, que tem muita gente que morre por causa de Covid. É essa sensação de medo ou mentalmente no nosso cérebro ocorre de fato uma transformação? Elisa, acontecem as duas coisas. Quando a gente fala de sequela como perda de olfato e perda de paladar, a gente está falando de uma entrada direta do vírus em contato com o bulbo olfativo, com as vias olfatórias. Lembrando que o olfato, ele também é composto com a sensação do gosto que a gente tem na boca, na língua, para dar para a gente o paladar e a percepção do sabor. Então, são alterações neurológicas que acontecem por agressão do órgão-alvo. Estou falando aqui de sistema nervoso central. Ansiedade, depressão, você já mistura outras coisas também, porque você tem um fator estressor, que é a presença de uma doença que está deixando todo mundo em pânico, e a questão do próprio medo de repente morrer e ter uma evolução que não seja tão boa assim. Então a gente tem um misto de influência. Por isso que é tão importante, na verdade, a pessoa que teve Covid e reconheceu, ou os familiares, ou amigos, ou ela mesma, que a memória não está boa, que a atenção está complicada, que não está se sentindo bem, aquele brilho para a vida está complicada, está com medo mais do que o normal. Enfim, todos os sintomas, procure um profissional de saúde para que possa fazer um diagnóstico preciso, correto e estabeleça rapidamente um tratamento. Existe tratamento para depressão, para ansiedade, existe forma de você estimular, voltar essa questão do olfato. Não que você consiga garantir que essa sequela vai sumir 100% em todas as pessoas, mas você tem como trabalhar. Então é importante realizar o diagnóstico, porque a medicina já desenvolveu diversas formas e a gente tem feito isso de reconhecimento de padrão de doença e reabilitação, na verdade, neuropsicológico, até mesmo neurológica de cada caso. Procure ajuda, não tem nada mais
ruim, difícil, desconcertante do que viver com esses sentimentos. Você tem ferramenta para isso, você tem ajuda, procure então. Vamos aqui para o nosso próximo tema e trazendo bons resultados. Como a gente gosta desse tipo de momento, não é, doutor? De poder trazer aqui uma ação feita na sociedade, que é a vacinação, e a consequência dessa vacinação, que já apresenta bons resultados para a Covid-19. Vejamos aqui, ó. Os números vão aparecer para você poder comprovar com a gente. Em 5 meses de vacinação, é possível ver queda no número de internações e mortes pela doença aqui no estado de São Paulo. É o que mostra um levantamento feito pela CNN com base nos dados da Secretaria Estadual de Saúde. Só pelas cores você já consegue observar. É o seguinte, gente, cor amarela diz respeito a do dia 1º a 9 de janeiro, cor azul do dia 1º a 9 de junho. Vejam a diferença. Eu vou pegar como exemplo ali só o pessoal da faixa etária entre 60 a 69 anos, que é a última que está aparecendo aqui mais pertinho da gente. Vejam aqui como estava lá em janeiro, quase 1.900 pessoas. A gente está falando então da queda no número de internações. E vejam aqui a queda para quase 1.000. Doutor Fernando Gomes, antes da gente ver esses números, em teoria a gente já sabia que eles poderiam ocorrer, mas aqui é quase que um carimbo de fato é isso mesmo, a vacina é capaz de salvar as nossas vidas. Lógico, de uma forma bem grosseira eu vou falar uma coisa, quase como se a gente estivesse vendo aqui um estudo fase 4 de vacina. Porque o tal a gente do nosso sabe pós-venda. Isso, nosso pós-venda. Então a gente temos números objetivos da redução de internações, e você pode imaginar que a gente está falando de internação, não estamos falando de morte. Mas o paciente com Covid, geralmente ele paga o pedágio, ele passa pelo hospital antes de morrer, infelizmente. E com isso, consequentemente, você pode inferir que também o número de mortes aconteceu o mesmo, mostrando que a vacina funciona, a vacina é um método que precisa ser utilizado, que está sendo utilizado, e a gente precisa, na verdade, aderir isso com unhas e dentes. Porque os números, eles são realmente contundentes, não é uma queda discreta, são quedas que realmente mostram a efetividade da metodologia de imunizar as pessoas através da vacinação. Doutor, e para quem pensa o seguinte, ainda está aqui de 70 a 79 anos, por exemplo, ainda está em 576, não significa que gerou, ainda tem muita gente morrendo mesmo vacinada. É importante a gente lembrar que cada um nesse número pode dizer respeito à nossa mãe, o nosso pai. Se esse número aqui fosse não de 576, mas de 577, um a mais, faz a diferença na vida de muita gente. Então, eu quero emendar essa pergunta para o senhor, doutor. Por que ainda nós temos, mesmo considerando que a queda já é significativa, coisa boa, por que ainda existem esses números? Significa que as vacinas reagem de uma maneira diferente no corpo de cada pessoa? Significa, isso é uma explicação plausível, mas a outra é que os corpos das pessoas são diferentes, o sistema imunológico é diferente, pessoas têm comorbidades e já existe o avançar da idade, então muitas vezes a gente já está batendo aí no que a gente chama de expectativa de vida, que por outras causas, às vezes uma infecção pode ser determinante para a pessoa então evoluir a óbito, porque de fato não tem seu organismo totalmente protegido contra um novo elemento agressor. Lembrando que aqui esses números dizem respeito expostos apenas a internações, tá bom, pessoal? Evidentemente que o número de mortes também tem uma queda tremenda e é importante que a gente sempre reforce essas questões. Muito bem, vamos para o nosso próximo assunto aqui em nosso quadro. Ainda falando sobre o impacto da Covid em nossas vidas, a gente fala agora especificamente sobre saúde mental e de uma parcela da sociedade, os jovens. Eu até fiz essa pergunta na rede social, na nossa hashtag correspondente médico, se você, de maneira geral, tem se sentido mais ansioso durante esse período de pandemia. Vejam aqui essa reportagem do nosso site cnnbrasil.com.br. Maioria dos jovens enfrenta ansiedade e quase metade quis parar com os estudos. É uma pesquisa, é um fato, uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional da Juventude com quase 70 mil pessoas que têm entre 15 e 29 anos. E aponta então que cresceu a proporção dos jovens que pensaram em parar de estudar durante a pandemia. A crise sanitária também afeta de maneira preocupante a saúde emocional e física dos jovens, né? Tanto que a cada 10 jovens, 6 relataram ter sentido ansiedade e feito uso exagerado das redes sociais durante esse período. E mais da metade, 51%, disseram que sentiram exaustão ou cansaço. E 40% desses jovens pesquisados tiveram insônia ou distúrbios de peso.
Doutor Fernando Gomes, a gente está falando aqui nem é de quem se infectou por Covid-19, passou por uma situação hospitalar que também tem a sua gravidade, mas das pessoas que vão vivendo ali mais efeitos dessa pandemia. E é impressionante, né? A ponto de afetar a ansiedade, distúrbio do sono, que também reflete em alimentação. Emocionalmente, a gente fica bem exposto com a pandemia, né? É muito exposto e a gente fica extremamente preocupado quando a gente vê a faixa etária dos jovens, na verdade, sendo comprometida. Porque muitos, de fato, estão relatando que desejam parar, trancar os estudos, esperar chegar o presencial, o ao vivo e sentem falta da interação social que já experimentaram anteriormente. Tem vontade de viver a vida de verdade. É mais ou menos isso que se fala, né, Elisa? Você sabe que eu escrevi um livro chamado O Cérebro Ninja? A gente traz muitas dicas, na verdade, para as pessoas driblarem esses problemas que, enfim, são problemas naturais, doutor? São problemas naturais. Então, assim, existem orientações naturais, dicas naturais para isso. Não esquecer de colocar atividade física durante a sua rotina diária, isso vale muito para os jovens. Então, assim, gente, precisa dar um jeito, precisa correr, andar, pular corda, fazer alguma atividade física, porque a gente sabe que diversos neurotransmissores se reequilibram quando a gente coloca o nosso corpo para funcionar de forma adequada. Priorizar o sono reparador, tomar cuidado com a questão da alimentação, para de alguma forma ela ser o mais próximo possível do que a gente chama de uma alimentação saudável e equilibrada. Essas são as dicas básicas. As outras são de estimular, de fato, habilidades mentais diferentes do que a gente vem sendo convidado a manifestar. Então não adianta só tentar trabalhar com a questão da inteligência emocional, que é lidar com a frustração, tentar segurar aqui um pouquinho, com a promessa de que lá na frente vai ser diferente. O grande problema, em termos de saúde mental, é que o lá na frente ele não se mostra tão claro assim. E para o jovem que tem incertezas, tem vontades, tem projeções, isso fica ainda mais desafiador. Então, a inteligência existencial, que na verdade consiste em você tentar entender ou trazer para o seu íntimo a compreensão do mundo, do universo, da energia criadora, da própria energia da natureza, faz parte do processo. E a inteligência intrapessoal, Elisa, que é aquela habilidade que a gente tem de se autoconhecer, entender as nossas limitações, projetar os nossos sonhos e lidar com as frustrações. É muito bonito de falar e a gente sabe que, na verdade, na prática, às vezes é muito difícil. Então, práticas como meditação, o hábito de quem acredita em Deus, de orar de fato, conversar com essa energia maior, energia criadora, são estratégias que não devem ser menosprezadas no dia de hoje. Tudo isso colabora para a saúde mental. E o jovem, ele tem essa possibilidade, desde que ele permita entrar para dentro dele, algo desafiador que talvez nem os pais e os mais velhos consigam oferecer como um caminho ou como um horizonte possível, porque a gente não passou por isso antes, pelo menos na nossa geração. É novo para todo mundo, estamos todos aprendendo juntos, né? E essa reportagem do site da CNN ressalta o quanto os jovens estão aí afetados pela ansiedade. Tem gente comentando aqui, doutor Fernando Gomes, por exemplo, a Tati disse que tem estado muito... Tati na hashtag correspondente médico, tá, gente? Eu cito só o primeiro nome, a pessoa já sabe que está sendo aqui representada em nosso quadro. Estou muito ansiosa depois da pandemia. Temos um outro comentário aqui também, doutor. Eu tenho hora certa para entrar na rede social, um pouquinho de manhã, um pouquinho depois do almoço e um pouquinho à noite. Me policio para não ficar nisso o dia inteiro. Doutor, isso com todas as idades. Por que é que quando a gente abre a rede social, a gente pensa assim, 5 minutinhos, de repente passou-se meia hora, você nem lembra mais o que foi fazer lá dentro e poderia ter feito várias outras coisas na sua vida, esporte ou se alimentar bem, e isso vira uma coisa secundária, né, doutor? Você sabe que a dica dela é bastante interessante. Se você organiza o seu dia e limita períodos para que você possa fazer essa interação, legal. Por quê? A rede social, ela draga a sua energia mesmo e a sua própria atenção, porque ela é interessante, ela te traz informação, você interage com ela, você busca o que você quer e o seu cérebro, na verdade, é super curioso. Só que não adianta, num momento como esse, acaba sendo um refúgio fácil, uma fuga muito tranquila de você ir, portanto, o caminho de volta nem sempre é tão fácil assim. Então, a gente tem que prestar atenção, sim. É lógico que a gente está no momento em que a rede social, ela acaba sendo a graça e a desgraça, no sentido de que ela procura, ela proporciona para a gente um respiro para olhar para o mundo e você pode, na verdade, buscar entretenimento, coisas que de alguma forma possam aliviar a sua atenção, mas por outro lado, se te tira do contato físico com a sua realidade e aquilo que eu falei, com a inteligência existencial, com a inteligência intrapessoal, fica bem difícil, né, Elisa? Então acho que aqui fica a dica para todo mundo para prestar atenção e gerenciar aí o comportamento em relação a isso. Rede social, bem que disseste, é uma fuga da realidade, mas aí quando a gente volta para a realidade, será que é aquela que a gente gostaria de viver?
Por isso tem que seguir bem as dicas aqui do Dr. Fernando Gomes, para que nós tenhamos saúde mental. Doutor, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. É sempre um prazer, viu? E pessoal, até breve. Obrigada a você que sempre participa pela hashtag, assiste a gente. É muito bom saber que você está aí acompanhando o nosso quadro, este que foi mais um Correspondente Médico.